Olá, eu sou Elisângela Glória, esse é o Almanac Podcast e hoje estou recebendo uma figura que para mim era um objetivo trazer aqui. Recebendo o senador Sérgio Moro, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite, senador, é uma honra tê-lo aqui. Tudo bem, Elisângela, é um grande prazer estar falando aqui no Almanac, Rádio 104, em Goierê, no interior do Paraná. Sabe que eu tenho rodado bastante aí o Paraná, desde o início do meu mandato. Estava devendo essa visita aqui na cidade de Goierê. Que bacana, é bom saber que o senhor veio hoje, inclusive, para ser homenageado, né, senador? Tem esse evento, né, do Impacto, e convidaram, e aí eu queria também encontrar algumas pessoas aqui na cidade, e aí uni as duas coisas, fazendo essa visita. Já estive no Sindicato Rural, já estive também conversando com outras pessoas, e agora vamos nesse evento, que acho que vai ser muito bom. Antes de ir para o lado político, o senhor está percorrendo o Paraná, claro, a sua pré-candidatura ao governo do Estado, colocando a sua pré-candidatura ao governo do Estado. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação para o nosso público do menino Sérgio Moro, do adolescente Sérgio Moro, como é que entrou no direito e até chegar na magistratura. Olha, é uma longa história. Mas vamos resumir? Tá bom. Bem, explicar. Eu nasci em Maringá, eu sou pé vermelho, do interior do Paraná. Meus pais nasceram em Ponta Grossa. Meu pai era professor de geografia, então a gente viajava bastante pelo estado. Eu lembro até hoje, assim, aquele morro é no morro não sei o quê, a montanha não sei o quê, aqui é o Terceiro Planalto, aqui é não sei o quê. Então eu aprendi muito com meu pai a geografia do estado. E minha mãe era professora de português, né, tanto de literatura como de gramática, para o ensino médio. Meu pai já era professor universitário. Então cresci rodeado de livros, sempre li bastante, mas tive uma infância e adolescência normal, nada assim extraordinário. Em né? Maringá. Em Maringá, aquela vida do interior, né? Da gente andar muito de bicicleta, de estudar com bicicleta. Estudei em escola particular primeiro, Colégio Santa Cruz, das Irmãs Carmelitas de Maringá, e depois de um tempo estudei em escola pública, o Gastão Vidigal. Daí, quando terminei o ensino médio, a minha dúvida é o que eu ia fazer de curso. Eu era bom em matemática, sabe? Era bom em física. Mas eu acabei optando por fazer humanas. Queria fazer humanas, mas queria ter opções profissionais variadas, e eu pensei em 2 cursos, jornalismo ou direito. Acabei optando por direito na época. Entrei, acho que na faculdade foi em 1990. Uhum. Muito tempo atrás, né? Denunciando minha idade também. E no começo, né, Elisângela, eu não me identifiquei muito com o curso de Direito. Estudava até mais filosofia do que Direito na época, história, sempre gostei disso. Mas da metade do curso para frente, quando eu comecei a fazer um estágio profissional, peguei o gosto. E aí segui na carreira jurídica. Né? Optei por fazer o concurso para a magistratura federal. Advoguei um pequeno período. Enfim, esse é o começo. Esse é o começo. E aí, como juiz, o senhor atuou, fez um papel, desempenhou um papel muito importante e relevante para o país como o juiz da Lava Jato. Não foi só esse, a gente sabe disso, mas esse foi talvez o principal, o que colocou o senhor como uma figura conhecida nacionalmente. Depois... mesmo tendo feito esse trabalho fantástico na Lava Jato, através da Lava Jato, o senhor optou em sair da Lava Jato, em sair da magistratura e aceitar um cargo político, vamos dizer assim, como ministro da Justiça. Qual era o seu propósito quando o senhor deixou a magistratura e aceitou o desafio de ser ministro da Justiça? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, tenho um grande orgulho da Lava Jato. Foi a maior operação de combate à corrupção da história do país. Hoje, infelizmente, ela sofre um desmonte, a meu ver, por puras razões políticas. Uhum. E aí, claro, que querem erguer uma cortina de fumaça, de irregularidade, não sei o quê. Soltaram todo mundo. Mas assim, na verdade, querem voltar a roubar. E aí precisam desmontar os mecanismos de punição. E a melhor forma de fazer isso tem que, primeiro, modificar as leis, mas também tem que, vamos dizer, invalidar aquilo que já foi feito no passado. Tanto para você retirar a punição, como para você mandar uma mensagem. Não adianta fazer nada. Na Lava Jato, aqueles 4 anos que eu atuei, 2014, 2018, nós mostramos que o Brasil pode ser diferente. Que quem comete um crime, mesmo sendo poderoso,
pode responder pelos seus atos, perdão. E se houvesse, Elisângela, algum inocente condenado, eu seria o primeiro aqui a ajoelhar e pedir perdão. Não teve nada disso. Não teve ninguém. E mesmo eles invalidando as condenações, ninguém tem coragem de dizer que a pessoa é inocente, porque as provas estão lá. Dinheiro foi encontrado, foi devolvido, foi confiscado. Muita gente confessou. Não tem como dizer que, por exemplo, o próprio Lula, quando teve a anulação, ninguém disse que ele era inocente. Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, José Dirceu, Marcelo Odebrecht, né? As provas são cabais. Então, tenho um grande orgulho desse trabalho. Agora, chegou o momento que eu recebi o convite em 2018, final de 2018, depois das eleições, recebi o convite e eu entendi que era um novo desafio. Tem aquela história, né? A cada 10 anos a pessoa tem que se reinventar. Ouvi essa frase hoje. E eu tinha 22 anos de magistratura. Achei que eu tinha encerrado a minha carreira, que eu tinha feito o máximo que eu poderia fazer na magistratura. E aí o pessoal, não, mas o ápice é se você for ministro supremo. Não, o ápice não importa o cargo, importa o que você faz. Eu acho que a Lava Jato foi um marco histórico no país e eu tenho um grande orgulho de ter sido o juiz responsável. Achei que aquele ciclo estava vencido. Por que o senhor achou que esse ciclo estava vencido? Não tinha mais o que fazer na magistratura, mesmo depois de um trabalho tão relevante? Tinha, mas assim, a parte mais significativa do caso da Lava Jato já tinha passado. E assim, eu não escolho os casos que caem nas minhas mãos, então não saberia o que viria depois. E tinha um convite para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, que eu entendi também que eu poderia continuar a exercer um papel semelhante, claro, já no executivo, mas com uma perspectiva mais ampla lá em Brasília. Então, consolidar o combate à corrupção e fazer algo que era muito importante para o país, que é a segurança pública, combate ao crime organizado. E a gente foi para cima. Como ministro da Justiça e Segurança Pública, a gente foi para cima do PCC, a gente aprovou políticas públicas importantes, por exemplo, do confisco alargado, de isolamento das lideranças criminosas em presídios federais de segurança máxima. Aliás, porque ficava todo mundo, tudo misturado, todos misturados, né? E quando iam presos, né? A grande preocupação é assim, quando você isola um líder de uma organização criminosa, você tem que cortar as comunicações dessa pessoa com o mundo exterior. E a gente tinha os presídios federais de segurança máxima que funcionavam bem. Celas individuais, sem fuga, sem celular. Mas lideranças tinham, por exemplo, visita íntima. Como é que você vai controlar as comunicações de visita íntima? Tinham visita da família ou de amigos em pátio, sem monitoramento. Então, o que a gente fez? A gente pegou os presos, líderes do PCC que estavam em São Paulo, em presídios estaduais com risco de fuga e sem controle, transferimos para presídios federais de segurança máxima e no dia que eles botaram o pé lá, nós cortamos as comunicações com o mundo exterior. Conversa agora só no parlatório, com aquele vidro separando, como a gente vê em filme americano, por telefone com agente policial monitorando. Então isso impactou muito a capacidade de comando daquelas lideranças. Veja que eu pago um preço até hoje, porque a gente foi para cima do crime organizado, porque os crimes caíram em 2019 no país inteiro. Foi descoberto um plano, né, de ameaça de atentado ao senhor e a sua família. A minha família pelo PCC. Você não vê outro ministro da Justiça tendo sido ameaçado. Por quê? Porque a gente foi para cima. Então, foi um desafio. Não acabou não ocorrendo o final como eu gostaria, porque houve muita resistência para a gente avançar no combate à corrupção e acabei optando por deixar o governo. E fui seguir meu caminho. Muita gente, inclusive, criticou o senhor. Primeiro, quando a esquerda, quando o senhor aceitou ser ministro da Justiça, dizia que o senhor tudo que tinha feito antes era pensando nisso. Depois o senhor deixa de ser ministro da Justiça e a direita, às vezes, fala por que não aguardou, se o senhor queria fazer tanto pelo país, por que não aguardou ser indicado para o STF? O senhor sabe que o senhor recebeu muitas críticas nesse sentido, certo? Por que o senhor não aguardou esse momento? Era um objetivo? Era um propósito chegar ao STF ou o senhor não tinha pensado nisso? Não, veja, eu aceitei o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu queria realizar um trabalho ali. Tivesse ficado os 4 anos ali, ia muito satisfeito. Acontece que houve divergências insuperáveis com o presidente e eu tive que sair. Eu não estou lá por um cargo, eu estou lá para fazer algo que eu acreditava. Quando perdi essas condições, eu saí. Mas isso é um tempo do passado.
né? Esse episódio eu já expliquei 1 milhão de vezes. Não me arrependo nem de ter entrado e nem de ter saído. Acho que fiz a coisa certa nas duas ocasiões. Com o próprio presidente Bolsonaro, depois na campanha 22, no segundo turno, eu o apoiei. E ele mesmo disse que qualquer divergência estaria superada. Eu mantenho minhas razões, mas a gente tem que olhar para frente, não ficar remoendo ali o passado. Mas eu quero dizer o seguinte, na minha avaliação e na avaliação dos criminosos, né, que me ameaçaram, nós fomos muito efetivos no combate ao crime organizado. Senão, não teriam nos ameaçado. E continua sendo uma bandeira do senhor. Certamente. Eu acho que o Brasil, veja, em 2019, a sensação de todos era que o crime organizado estava na defensiva. Hoje é exatamente o contrário. A percepção é que, primeiro, Brasília é um mar de lama. Né? Esse roubo dos aposentados e pensionistas do INSS é uma coisa escabrosa. Roubar a viúva, o órfão, o inválido, o idoso, o pessoal não tem, parece que não tem coração, ou tem coração de pedra. Porque a gente sabe que a pensão ou a aposentadoria não é aquilo tudo. E a pessoa chega no final do mês com dificuldade para comprar, por exemplo, medicamento na farmácia. Roubar um pouquinho que se ganha. Exatamente, foram roubar bem os mais pobres. Né? É um absurdo. A gente está vendo esse escândalo do Banco Master, que é outro escândalo gigantesco, né? Que o cidadão lá parece que comprou meia Brasília. Cada hora que puxa um fio, vem mais um monte de gente junto. Exatamente. E por que isso aconteceu, Elisângela? Porque desmontaram a Lava Jato. Né? O recado que foi dado para o mundo do crime, e o mundo dos poderosos, é que o crime compensa. E junto com isso vem tudo de ruim. E hoje você tem a sensação, e aí saindo dos crimes de colarinho branco, igualmente, que o crime está descontrolado no país. O que foi, por exemplo, esse assassinato na freira, na Nádia, ali em Ivaí, aqui no Paraná. E aqui no Paraná, que a gente sabe que a segurança está melhor que a média do país. Não é perfeito, tem vários problemas, não é melhor do país também, isso a gente tem que transformar ela na melhor do país. Mas veja um assassinato brutal desse, um absurdo. Claro que a gente, mas como é que vai evitar um evento tão aleatório desse? O indivíduo já tinha sido preso antes. E soltaram. Então vai gerando uma... É a mesma coisa da Lava Jato. Você desmonta as condenações de quem roubou, comprovadamente. O que você está falando para as pessoas? Pode roubar. E aí fizeram isso mesmo. Roubaram o INSS, os aposentados, inclusive com suspeita de envolvimento do Lulinha, filho do presidente, que a gente quebrou o sigilo fiscal e bancário lá na CPI do INSS. Recentemente agora, essa semana? Exatamente. E roubaram agora esse negócio do Banco Master, que é um negócio de 42 bilhões de reais. Você imagina a conta, o tamanho da conta. É um absurdo, né? Senador, o senhor fala assim com um ar, inclusive, de decepção por alguns fatos na política, porque envolve muitos políticos. Em algum momento, o senhor se arrependeu de ter deixado de ser juiz para entrar na política? Não, eu fui com propósito, né? Fui com uma ideia de missão, fui com uma ideia de consolidar aqueles avanços da Lava Jato e realizar outros. Então eu fui com todos os melhores propósitos e boas intenções. E não creio que tenha feito nada errado ali durante o meu trabalho. Agora, realmente, o que a gente percebe é que tem um sistema político, e a gente também não pode generalizar, porque tem gente boa na política, mas tem um sistema da política que é corrupto e que não quer avançar, que é impunidade, quer continuar roubando, e quem roubou no passado quer que não seja punido. Isso vai gerando um problema muito grande no Brasil, porque gera ineficiência. Não é só o dinheiro que é desviado do cofre público ou das pessoas. Você vai gerando ineficiência. Eu vi isso na Petrobras, por exemplo, no caso da refinaria de Pasadena. Por que a Petrobras, querendo comprar uma refinaria nos Estados Unidos, escolhe comprar uma refinaria velha? Por quê? Eles explicaram. Não, a gente queria comprar a refinaria velha, porque aí teria um outro contrato, que eles chamam de revamp, de reforma, que seria uma nova oportunidade de receber propina. É aí que entraria o dinheiro grande. Aí que é o dinheiro grande, mas também aí que gera ineficiência. Porque daí o gestor, né, em vez de ele pensar na melhor política para gerar um gasto eficiente, ele pensa na melhor política por bolso dele, entendeu? Então isso atrasa o Brasil, isso que explica essas obras intermináveis,
essas estradas que nunca são duplicadas, essa precariedade da nossa saúde, essa dificuldade da nossa educação e a nossa segurança pública, que, como disse, é ainda muito longe da perfeição, para dizer o mínimo, né, com essa escalada do crime organizado no país. Senador, o senhor é uma figura que divide opiniões. Talvez por isso a gente ouça nos bastidores, as pessoas nos bastidores políticos, falando que o senhor talvez tenha dificuldade para construir, primeiro, sua candidatura ao governo do Paraná e depois, sendo eleito, de conversar com os políticos, com as lideranças políticas, com as lideranças dos partidos, para formar o seu governo. Tendo em vista que o senhor tem a bandeira da ficha limpa, da honestidade, da integridade. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho um elogio. Se dialogar com essas bandeiras, eu acho que é o que as pessoas querem. Sim. Sou pré-candidato ao governo, sim. A gente tem um sonho de fazer, primeiro, proteger o Paraná, fazer daqui a nossa fortaleza, porque a gente está vendo essa confusão lá em Brasília. 2, a gente quer erguer o Paraná para outro patamar. Chega de dizer assim, o Paraná é um estado melhor que a média. Não, eu quero ser o melhor estado do país. Segurança do Paraná tem que ser o estado mais seguro do país. Saúde tem que ser a melhor saúde do país. Veja aqui, por exemplo, Goiorê. Ano passado, o secretário lá, o Baggio, me procurou e disse, olha, a Santa Casa não vai realizar mais cirurgia, porque não tem dinheiro. Sofreu uma intervenção. Sim. Está lá agora com o vice-prefeito, né, como gestor. Eu destinei R$1 milhão de emenda para atender essa emergência aqui, foi depositado em dezembro do ano passado. A gente vê assim, temos orgulho do Paraná. Puxa, eu tenho um grande orgulho do Paraná. Eu sei que o Paraná é diferenciado, mas dizer que está tudo perfeito, peraí, e a saúde, né? E a educação? E as nossas estradas? Então, primeiro, eu acho que eu tenho minhas habilidades. Fui ministro da Justiça e Segurança Pública. Conseguimos deixar na defensiva o crime organizado. Fiz a maior operação de combate à corrupção da história do país, que não é nada trivial, né? Reconhecido internacionalmente. Agora, o pessoal não tem que falar, eles vão falando essas coisas. O senhor tem dificuldade? O senhor vê dificuldade nessa construção da candidatura? De conversar com os partidos? Não, eu sou pré-candidato, nossa candidatura está posta. Estarei lá, né, como uma opção para o paranaense. Se eu tiver o privilégio, né, de receber, de ser escolhido, pode ter certeza que a gente vai trabalhar com diálogo, como eu sempre trabalhei. Veja agora no Senado, né? Diziam, primeiro Moro vai ser cassado. Não fomos. Com um governo Lula, com todos esses inimigos, querendo prejudicar com mentiras. 2, temos aprovado legislação. Ano passado, no segundo semestre, só projetos meus, que eu fui autor ou relator, eu aprovei 3 ali entre agosto e setembro, 3 na área da segurança pública, 3 projetos importantíssimos. Aprovamos antes um projeto importantíssimo da minha esposa, Rosângela Moro, que é deputada federal, que fez um projeto importante de reforma da Conitec, que é um órgão importante do Ministério da Saúde, para que atenda melhor as pessoas. Eu fui relator no Senado. Então, nós temos aprovado, sim, os projetos a demonstrar a nossa habilidade política. Por que o senhor foi para o Senado e não para a Câmara dos Deputados? Porque o Senado, eu fiz a opção em 22. Que era mais tranquilo, talvez. O Senado mais tranquilo? Não, claro a Câmara, para se eleger, seria mais tranquilo. E era um desafio. Eu sou uma pessoa de encarar desafios. Então, na época, me diziam, né? Em 22, vá para deputado, que a tua eleição é garantida. Primeiro, eu acho que não tem eleição garantida. Tem que respeitar aí o eleitor. Mas 2, a gente via que tinha condições, né, para ser eleito senador. E aí, a Câmara Alta, né, que tem um poder equivalente ao da Câmara, com o diferencial que é um número menor de senadores. Então, na prática, o senador tem um poder, vamos dizer, político individual maior, né, já que o quórum de votação é menor. Então, e ainda o Senado tem algumas atribuições específicas, aprovação de autoridades, que também me atraíam, né? Por exemplo, aprovar ou não as indicações para o Supremo, para conselhos, para determinados órgãos chaves da administração pública federal. Banco Central, por exemplo. Então, isso me atraiu e achei que poderia fazer um papel maior. Mas, sim, corria um risco, porque não é uma eleição simples, era difícil, mas a gente nunca recuou
de coisas difíceis. Senador, agora o senhor vem para o governo do estado, o senhor está percorrendo o Paraná, né? Está aqui em Goiânia hoje, interior do estado do Paraná. Inclusive, tem muita gente que, em governos anteriores, o interior sempre reclamou ou clamava, né, por esse olhar para o interior, não, que não fosse governado somente para Curitiba ou de Curitiba, né? O senhor está visitando o interior do Paraná. Se fosse para o senhor fazer um raio-x do estado do Paraná hoje, como seria? Bem, como eu disse lá, a gente tem orgulho do estado. Eu, inclusive, nasci no interior, conheço bem o interior. A gente tem circulado em 22. Eu via muita reclamação que os senadores não viajavam. A gente tem feito exatamente o contrário. E o que a gente vê? Né? Um estado que cresceu muito, o setor privado. A produtividade, por exemplo, agrícola é uma coisa incrível. Nós somos o segundo maior produtor de grãos. Só não somos o primeiro porque Mato Grosso tem uma extensão de terras muito maior do que a nossa. Mas nós temos uma produção também agroindustrial, somos o maior exportador, por exemplo, de frango do país, somos o segundo maior produtor de leite e de queijo, só perdemos para Minas Gerais por conta dessa tradição de Minas Gerais, somos o maior produtor de cevada e o Paraná vai se industrializando. Mas ao tempo que o setor privado se destacou, a gente vê que a infraestrutura necessária para a produção, seja agropecuária, indústria e de alta tecnologia, no estado não acompanhou o mesmo passo. Então, nossas estradas ainda são péssimas. Eu falo brincando, mas na verdade é uma questão trágica. Eu morei em Cascavel em 1999 como juiz e eu ia para Curitiba com frequência porque a minha esposa tinha família lá. A mãe dela, ela queria visitar os pais. A gente casou, foi para Cascavel, mas ela queria alguns finais de semana voltar. E naquela época eu me revoltava com a BR-277, porque eu achava, puxa, uma artéria tão importante do nosso estado, por que não foi duplicada ainda? E essa frase eu posso fazer hoje. Nós pagamos pedágio tantos anos. Foi um roubo. Roubaram os paranaenses e pagaram propina para os agentes do estado virarem o rosto e não olharem as fraudes que cometeram para tirar obras do contrato de pedágio lá atrás. Isso foi um desdobramento, inclusive, da Lava Jato. Quando descobriram, algumas concessionárias tiveram que fazer a corleniência e, por exemplo, aquele trevo das Cataratas, né, que ali na saída de Cascavel para Foz, foi feito por conta da Lava Jato, do acordo de leniência com a concessionária que reconheceu ter pago suborno. Então, veja, energia elétrica. Se você fala com o pessoal da produção aqui do interior, eles reclamam. Olha, eu estou perdendo, a pessoa tem um aviário, cai a energia, ele perde os animais por falta da ventilação necessária, ou ele tem que gastar uma fortuna em gerador. Então, assim, ótimo Paraná, acima da média. O setor privado, realmente de parabéns. Mas nós temos que avançar muito. Ainda que tenha que reconhecer méritos no atual governo, mas isso não significa que a gente não tem que dar aquele salto de excelência que o paranaense merece. Esse que é o nosso projeto. Nós estamos numa região extremamente agrícola. Nós estamos numa região onde tem as grandes cooperativas, nós temos a Coamo, a maior cooperativa da América Latina, assim como as outras cooperativas. Inclusive, em Goiânia, nós temos 4 aqui em Goiânia, né? 4 cooperativas agroindustriais. Nós temos cooperativas de crédito. Como é que o senhor vê a importância do cooperativismo no Paraná? É um dos lugares, é o lugar no qual o cooperativismo deu mais certo no país, né? E isso é interessante. Paraná e Santa Catarina. Rio Grande do Sul, um pouco menos. Vários outros estados não tiveram o mesmo sucesso. A meu ver, é um pouco o espírito empreendedor do paranaense aliado com aquele espírito de solidariedade, né? E isso é muito bacana. Eu vi isso até, Elisângela, só fazer um pequeno parênteses, agora em Rio Bonito. Que teve aquele tornado, né, que lamentável, que destruiu boa parte da cidade. E eu estive lá visitando e o que tinha de gente do Paraná, de outras cidades lá como voluntário na reconstrução ou para dar suporte para a população, era realmente algo comovente, né? E aquele espírito assim de ajudar realmente o próximo. Então acho que isso acabou fazendo que o Paraná se tornasse o estado mais propício para ter essas grandes cooperativas. Veja que elas tentaram, ou melhor, se tentou, coisas equivalentes em outros estados, outras regiões do país, e não foram bem sucedidas. Né? Nordeste, Norte e tal, as coisas não deram muito certo, não.
em relação ao cooperativismo. E aqui a gente tem essas gigantes, a Coamo, a Cevale, a Copacol, todas aqui presentes na cidade também de Goerê. Então a gente tem que prestigiar essa atividade, tem que valorizar essa atividade. Eles têm uma preocupação permanente de serem prejudicados. Quando teve agora a reforma tributária, nós os atendemos, a gente tinha uma bandeira, olha, não queremos aumento de tributo, que a reforma era para ser neutra. Infelizmente, eu sou oposição, mas a gente é minoria e nem sempre a gente conseguiu. Então, essa reforma, não sei se foi tão neutra assim. Acho que ela vai aumentar a carga tributária. Mas se manteve a proteção em relação ao ato cooperativo, que era uma grande preocupação deles. É isso que a gente tem que fazer. Proteger quem trabalha, quem produz. O Brasil, eu falo muitas vezes assim, é o mundo bizarro. Os valores estão invertidos. Quem busca o mal é prestigiado, quem busca ajudar as pessoas é perseguido. Quem trabalha é desvalorizado. Quem não trabalha recebe todos esses auxílios, que têm um papel importante, mas não podem ser exagerados. O senhor falou do raio-x do Paraná, falou um pouco das cooperativas. O senhor eleito governador do Paraná, qual seria, vamos falar de 100 dias, qual seria a sua primeira ação, se fosse para escolher um foco essencial, qual seria a sua primeira atitude? Olha, nós faríamos um plano de investimento, mas em obras estruturais, né? Centrais para o nosso estado. Que tipo de obras? Não, por exemplo, se os gargalos logísticos de estradas, a gente tem que investir pesadamente, mas nas vias principais. Né? E você tem que ir corrigindo tudo isso. A gente tem, por exemplo, um problema crônico no nosso estado, que a gente tem uma vazão da nossa produção para o litoral apenas por uma BR. Né? Então, aquela BR ali fica sempre congestionada, às vezes tem deslizamento, fica paralisada e é inconcebível. Quanto tempo que a gente está nessa mesma situação? Uns 30 anos? Não dá para resolver isso, buscar. Então, a gente tem que identificar obras centrais para o nosso estado para buscar resolver a questão da energia elétrica que a gente mencionou. Qual que é o problema? Falta de energia elétrica? Não, instabilidade. Subestação de energia elétrica tem que ser construída. Então, a gente precisa fazer isso. Agora, coisas que nós queremos fazer também, que, a meu ver, são muito importantes, para tornar até o governo mais eficiente. Digitalização completa. Eu recentemente, tive uma viagem, fui para a China, fiquei muito impressionado com o desenvolvimento econômico e tecnológico da China. Claro que o regime político é deplorável, mas assim, é o país mais capitalista hoje do mundo. E o que eu vi, por exemplo, numa cidade como Shenzhen, 20 milhões de habitantes, você tem todos os serviços públicos disponíveis na palma da mão, num aplicativo único da cidade. O cidadão não ficar se batendo, por exemplo, para fazer consulta de telemedicina ou para estar em fila do SUS. Ele resolve tudo ali na palma da mão. E quando ele vai, que ele precisa do atendimento presencial, ele tem horário marcado, sabe exatamente onde ele tem de ir. Hoje, o que a gente tem? A gente acompanha as pessoas, né, que tem dificuldades, às vezes, com o SUS. Tem muita gente boa no SUS. Mas você fui lá no posto de saúde, aí chega lá, o médico não tava. Não tinha não sei o quê. Tava o médico, mas não tinha da especialidade que eu precisava. Não tinha o exame. Então, são coisas assim absurdas. A gente passou por uma pandemia que a gente devia ter digitalizado tudo e não aproveitou a oportunidade. Agora, 2 carros-chefes serão também. Primeiro, redução da tributação para a gente ser um estado mais competitivo. Como o senhor pensa em fazer isso? A gente tem que cortar custo. Né? O que não precisa, todos os gastos que existem aí desnecessários. Por que a gente tem um ICMS que é mais alto que o de Santa Catarina? A gente perde empresa para Santa Catarina. Né? Porque a gente não pode ter um ICMS mais baixo. Agora, 2 situações também que a gente quer corrigir a gente tem que ser o estado mais seguro do país. Ou esse é o objetivo. Não queremos ser acima da média. Queremos ser o estado mais seguro do país para a pessoa poder sair na rua sem medo de acontecer coisa com ela. Claro que essas políticas públicas, elas são implementadas no tempo, mas você precisa mudar a mensagem, entendeu? Você precisa ter uma posição ali atuante em relação a esse tema, com aquele discurso, mas que seja efetivo na prática. Olha, criminoso que mude de estado, não venha para o Paraná. Vamos construir, por exemplo, um presídio estadual de segurança máxima. Não temos hoje. Tem lá alguma coisa que chamam disso, mas não é isso. Os presídios federais, não é isso.
Não, os presídios federais, sim. Mas de segurança máxima é diferente. O que eles chamam de presídio estadual de segurança máxima aqui no Paraná não é. Tá? O presídio federal de segurança máxima só que é federal, não é nosso. Uhum. Então nós precisamos ter um presídio estadual de segurança máxima nos moldes dos presídios federais, para deixar claro para o criminoso que se ele cometer crimes no estado do Paraná, ele corre o risco de parar num presídio estadual de segurança máxima, que é o fim da linha para ele. Lideranças criminosas... Não, a lei já permite. Lideranças criminosas e pessoas responsáveis por crimes brutais. Como, por exemplo, esse caso da freira, ele tem que ser colocado numa cela dessa, individual, sem fuga, sem celular, ficar 22 horas recolhidos na cela, com 2 horas de recreação, que é o regime das federais, e fim da linha para ele, entendeu? A gente tem que ter esse efeito preventivo do rigor para poder prevenir que novos crimes sejam cometidos. Quando eu falo de esbarrar nas leis, é que a gente vê tanta gente, como nós já conversamos aqui, que são presas e são soltas, como esse caso da freira, uma pessoa que já era para estar presa e recorre e solta novamente e anda com tornozeleira na rua. Então, de que forma que... Não é só a construção dos presídios, é isso, senador? É a questão da mensagem, como quando eu fui lá, quando eu fui ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, você veja só, os líderes do PCC estavam em São Paulo, presos. Tá? Eles seriam transferidos para presídios federais de segurança máxima em 2006. Não foram, porque eles cometeram atentados terroristas na cidade de São Paulo. Vamos resgatar a memória do país. Aí... Não sei exatamente o que houve, se houve um acordo ou coisa parecida, mas não tiveram coragem de fazer mais a transferência. E eles ficaram em São Paulo. 2006, 2007, 2008, 2015, 2016, até 2019. Comandando o crime de dentro da prisão. E aí, quando você não tem coragem de mexer com um criminoso, qual que é o recado que você manda pro mundo do crime? Quem está no controle são eles. O que a gente fez quando assumiu o Ministério da Justiça? Primeira coisa que a gente fez, em fevereiro de 2019, a gente fez essa transferência. Disseram que o mundo ia cair. Não caiu, porque a gente tomou todos os cuidados possíveis. E o recado que a gente mandou, quem manda é o Estado. Quem manda é a lei. Lei e ordem. É isso que a gente precisa. Então, aqui no Paraná, né, embora, como disse, estejamos acima da média, o importante é mandar mensagens, recados. Então, você constrói um presídio estadual de segurança máxima, você manda um recado para o mundo do crime que o jogo acabou, que agora o jogo vai ser mais pesado. E eu sou um cara muito claro nisso. Lei, né? Não gosto de bang-bang, né? Nada fora da lei, mas tem que ter rigor da lei. Claro que a gente tem que mexer também, melhorar as leis. Por isso que eu te falei, ano passado, 3 projetos. Um deles... a gente aprovou, que é um projeto que eu relatei, virou, acho que a Lei 15.245, tem que checar o número, que visa limitar a soltura em audiência de custódia, né, que é um problema, virou hoje uma porta giratória para criminosos. A gente aprovou uma lei dizendo o seguinte, nessas circunstâncias, não deve ser solto, por exemplo, crime praticado com violência contra a pessoa, indicativo de que o indivíduo é vinculado ao crime organizado, reiteração criminosa, se já foi preso e solto de uma audiência de custódia anterior. Porque o que inferniza muitas vezes as pequenas cidades, ou as cidades do interior, são esses pequenos delitos, a pessoa é presa e logo em seguida está solta. Então, o furto do celular. Só o Lula acha que não é um problema para o país, que acha que a pessoa tem que receber uma medalha, né? Porque furtou o celular. A polícia prende, solta. Depois, no dia seguinte, o cara está furtando outro celular. Aí, mais adiante, está invadindo residência para furtar. E depois, que foi o caso desse assassino cruel, está invadindo um convento e mata uma freira a pauladas. Então, ou você dá um basta para impedir o ciclo criminoso, e que o criminoso vá ganhando confiança e praticando crimes cada vez mais ousados e mais graves, ou a gente não consegue, a gente vai perder o controle. Por isso que uma das bandeiras é a segurança pública. Então, políticas estruturantes, segurança pública
Seriam os dois pontos principais da Redução da tributação, redução da tributação. acompanhado de corte de gasto. Senador, Corte de gastos desnecessários, né? senador, o senhor está hoje em Goiuerê, vai receber uma homenagem ao Top of Mind, né? Foi Isso. lembrado como como político, personalidade política do Paraná. Eu gostaria que o senhor, para a gente finalizar, encaminhar aqui para o nosso, finalmente, do nosso bate-papo, no nosso podcast aqui, que o senhor deixasse uma mensagem às pessoas de Goiuerê, às pessoas do Paraná, e falar principalmente dessa bandeira, desse desafio do senhor do governo do Paraná. Como é que o senhor vai trabalhar com as lideranças políticas para deixar as pessoas tranquilas, a sua forma de conversar, como é que vai ser a sua forma de conversar e finalizar esse nosso bate-papo? Olha, primeiro eu acho que a minha história fala por mim. Fico muito honrado de receber esse reconhecimento, esse prêmio aqui. Fico muito mais feliz ainda de ser em Goiuerê, a gente poder fazer essa visita. E a gente tem uma marca na nossa carreira que é a seriedade. A gente trabalhou como juiz 22 anos, não foi só Lava Jato, teve muitas outras coisas. Depois como ministro da Justiça e Segurança Pública, agora estamos fazendo nosso trabalho lá no Senado. E eu acho que uma marca importante, que é uma marca que é relevante para todo governante, é a coragem de mexer onde outros não têm coragem de interferir. Porque muitas vezes você sabe que existe o problema. E qual é o problema? A dificuldade é você enfrentá-lo. E essa coragem a gente tem para enfrentar. Mas isso não é só campo de combate à corrupção ou de segurança pública. A gente tem entraves na infraestrutura, na saúde, na nossa educação, que são problemas que nós temos que ter a coragem e a ousadia de enfrentar. Claro que sempre com muito diálogo. A gente está numa democracia, né? E claro que isso se faz com a sociedade, mas se faz também com a política, né? Então isso é natural. Então não existe nenhum motivo, né, para as pessoas se preocuparem, senão para elas, na verdade, se entusiasmarem com o projeto de transformação do nosso Estado, que, como disse, a gente tem orgulho, mas que nós precisamos dar aquele salto de excelência que os paranaenses têm direito. Tem muita gente boa na política paranaense para compor o governo? Certamente, tem gente boa, né? E ninguém, evidentemente, governa sozinho. Então é uma construção que é feita, tem que escolher as pessoas certas. Claro, né? A gente não pode fazer como aquelas práticas do passado e até do presente, de colocar pessoas desqualificadas para cargos relevantes dentro do poder público, né? Quem faz isso é o tipo Lula, coisa assim, né? Você viu que 40 ministérios, para que 40 ministérios? Mas vale também para secretarias de Estado, vamos diminuir. Vamos seguir o exemplo lá do Milei, de passar uma motosserra, né, na burocracia desnecessária do governo. Muito obrigada, senador Sérgio Moro. Um prazer mesmo receber. Obrigado por ter aceitado o convite e deixa a sua mensagem final para o pessoal. Um grande abraço para todos. Obrigado, Elisângela, pelo convite. Muito feliz de estar aqui em Goiuerê, recebendo essa homenagem. Mas, principalmente, eu quero dizer, independente de qualquer coisa, conte sempre com esse senador lá em Brasília. E, quem sabe, né, você possa se juntar a nós nesse projeto que a gente está construindo de transformação do nosso estado do Paraná naquilo que os paranaenses merecem, né? Não ser um estado acima da média, mas ser o melhor estado do Brasil. Buscar excelência aí em tudo para que a gente possa se destacar como um modelo para o nosso país que está precisando, está realmente precisando.